é só o terceiro jogo da temporada e a gente já tá falando de um mata-mata nacional contra o Minas em Belo Horizonte. Só isso, tá? Provavelmente o jogo mais importante do Fluminense na temporada até aqui, talvez em par de igualdade com a final do Carioca, porque era importante pra gente quebrar o jejum de vice-campeonatos pro rival, né? E a gente fez isso com maestria. Mas se a gente pensar que um é campeonato estadual e outro é a Copa Brasil, que pode nos levar a lugares inimagináveis na próxima temporada, esse jogo tem requintes de jogo mais importante da temporada. Até aqui é um jogo de mata-mata, a gente esquece um pouco da Superliga. Esse vídeo aqui não vai ter tabela na tela, não vai ter tabela planejada, vai ser o jogo. Minas e Fluminense, prováveis escalações, o que o jogo vale, nossas melhores chances de ganhar esse jogo, por onde é, enfim. Vamos falar dessa partida. Jogo único é bola no alto, jogar voleibol. Quem sair vencedor tá na semifinal. Você vai saber tudo agora nesse vídeo aqui de pré-jogo. Começar pedindo para você se inscrever aqui no canal, porque agora a gente tem uma sequência pesadíssima de vôlei, né? Pesadíssima no bom sentido, porque são bons jogos, tá? Copa Brasil contra o Minas hoje, depois uma sequência de 5 jogos de Superliga contra os 5 times que estão na nossa frente, incluindo o Minas. E se o Fluminense eliminar o Minas, a semifinal e uma possível final tá no meio desses 5 jogos aí, tá? Então a gente tá falando de uma sequência de 6 jogos, que pode ser uma sequência de 8 jogos muito grandes pro Fluminense. E você tendo inscrito aqui no canal, você vai ficar por dentro de tudo. Esse é o único canal do YouTube que cobre exclusivamente o time de vôlei e o time de futebol feminino. Por isso o nome é Time de Guerreiras. Só que você vai ter esse conteúdo focado nela, especializado. Então se inscreve, ativa o sininho, porque toda hora tem conteúdo, tem notícias de contratação, de lesão, enfim, notícia, né? Trabalho de apuração de jornalista. Só você ver aqui os vídeos que a gente tem, que você vai ver os nossos vídeos que aparecem do nada. E também as lives. Se tiver o sininho ativado, quando a gente abrir uma live, como por exemplo a live pós-jogo hoje, o pós-jogo desse confronto vai ser hoje, assim que acabar a partida, tá? Acabou a partida, aqueles 5 minutinhos ali pra tomar uma água e vamos de live, trocar ideia do jogo juntos. Vocês no chat têm participado bem comigo, tá sendo bem maneira essa troca. Então, acabou o jogo, a gente senta aqui, troca essa ideia do pós-jogo. Se você tiver o sininho ativado, você pode até esquecer da live, mas o YouTube vai te lembrar. Então, acabou o jogo, o YouTube vai te lembrar, ó, o time de Guerreiros tá ao vivo. Aí você vem e troca ideia com a gente, dá sua opinião no chat, é sempre muito bem-vinda a sua participação. Tá sendo bem maneira essa participação de vocês nas lives, beleza? Vamos lá, galera. Primeiro serviço do jogo, tá? As informações básicas da partida. Minas e Fluminense se enfrentam pelas quartas de final da Copa Brasil 2025. O jogo é às 9 da noite na Arena UniBH, lá no próprio Minas Tênis Clube. Transmissão do Sport TV 2. Dessa vez, infelizmente, não estou no ginásio. Não foi possível por questão de logística e dinheiro, porque a logística para eu estar em BH a tempo seria uma logística cara. E eu não tinha esse dinheiro, a verdade é essa. Mas o serviço do jogo é esse, tá? 9 da noite, Sport TV 2 e Arena UniBH. Se você estiver assistindo e for de BH, vá ao jogo, tá? É uma experiência bem maneira, o ginásio do Minas é bem maneiro, você não vai se arrepender. Tem ar-condicionado se tiver calor aí, enfim. Agora vamos falar, dadas as informações básicas do jogo, o que essa partida vale? E aqui eu vou dar uma passada também no que a Copa Brasil vale, né? Porque uma coisa tá intrinsecamente ligada à outra. A partida é jogo único, vale a classificação para semifinal, obviamente. E as semifinais e a final também são jogo único, só que com um diferencial. Esse jogo é mano do Minas, porque o Minas fez melhor campanha que a gente no primeiro turno da Superliga, se classificou em terceiro. Nós nos classificamos em sexto, e aí o Minas vai mandar esse jogo em casa. A semifinal e a final é quadra neutra, é a Arena Multiuso, lá em São José, Santa Catarina. Semifinal no dia 8 de fevereiro, um sábado, e a final no dia seguinte, 9 de fevereiro, um domingo. Então, o Fluminense se classificando hoje, vencendo o Minas lá em BH, se classifica para essa semifinal, vai para São José para enfrentar o vencedor de Osasco e Mackenzie, que se enfrentam amanhã, nessa sexta-feira. Aliás, hoje, às 18, tem SESI Bauru e SESC Flamengo. Um jogo bem interessante para a gente ver pensando em Superliga, porque são nossos concorrentes diretos. Então, se você estiver em casa antes das 9, já liga no Sport TV 2 que vai estar passando SESI Bauru e SESC Flamengo. Você já vai conhecer o primeiro semifinalista e acompanha o nosso próximo jogo, né? Acompanha o nosso próximo adversário, que é o Bauru, e o SESC Flamengo, que está se vizinhando aí, dia 31 de janeiro, no Maracanãzinho. Nossos adversários diretos você já acompanha. Mas
O Fluminense indo pra semifinal, pega o Osasco ou Mackenzie, que se enfrentam amanhã, na sexta-feira. E aí, eu queria dar uma lembrada a vocês do que vale a Copa Brasil, tá? A Copa Brasil, o campeão, ele garante vaga na Supercopa da temporada que vem, que é esse ano, no caso, né? Ali por setembro, outubro. E garante vaga no Sul-Americano do ano que vem, de 2026. O Fluminense é o maior campeão do Sul-Americano, tem 6 títulos, não foi superado até hoje. O Minas na última temporada chegou a 5, tá batendo na porta, mas não empatou ainda. Então, o Fluminense voltaria a jogar um Sul-Americano. E aí o Sul-Americano tem um formato, não é nem um formato, mas tem uma dinâmica que vem acontecendo, que é a seguinte: o vôlei brasileiro não dá chance pro vôlei dos outros países aqui da América do Sul, não dá a menor chance. Então, os últimos sul-americanos têm sido sempre a final entre os dois times brasileiros. Beleza? Então, você imagina que o Fluminense, campeão da Copa Brasil, além de jogar a Supercopa, que é maneiro pra cacete jogar a Supercopa, né, enfrentar o vencedor da Superliga numa final, jogo único também, quadra neutra no começo da temporada, vai pro Sul-Americano com um pé e meio na final, né? Porque vai enfrentar só os times da América do Sul no caminho, o outro brasileiro vai estar na outra chave, a gente chega na final tem um caminho facilitado pra final, pra enfrentar o outro brasileiro na final. E aí, qual que é a parada? No vôlei, os dois finalistas do Sul-Americano garantem vaga no Mundial de Clubes. Então pensa só, que o Fluminense campeão da Copa Brasil, o mais difícil nessa equação é ganhar a Copa Brasil. Porque se ganhar, é um pé e meio pra chegar na final do Sul-Americano, que significa um pé e meio pra jogar um Mundial de Clubes. Então você imagina que o título da Copa Brasil pode valer pra gente ampliar a vantagem de títulos sul-americanos que a gente tem, chegar ao 7º título, dar uma vaga no Mundial de Clubes, que seria um bagulho absurdo, mas tem um sonho mais palpável no caminho, tá? Se a gente ganhar, Sul-Americano e Mundial é ano que vem só. O Sul-Americano seria ali pelo primeiro semestre de 26, ali por fevereiro de 26, e o Mundial no final de 26. Tá distante. Vamos pensar em coisas mais a curto prazo. O Fluminense não ganha um troféu de relevância nacional no vôlei desde a década de 80, quando conquistou o bicampeonato brasileiro, que hoje virou a Superliga, né? É a mesma competição que foi se modernizando e virou a Superliga. O Fluminense, mais de 40 anos depois, voltaria a ganhar um troféu nacional de relevância, ia se botar no cenário de mais uma vez jogar a Supercopa pela primeira vez, mais uma vez ir para um Sul-Americano e voltar para o cenário de títulos no Brasil. O Fluminense voltou ao cenário de títulos 8 anos depois, ganhando o Carioca de novo, né, que tinha ganho em 16, ganhou agora em 24, e tem 3 jogos para chegar no título da Copa Brasil e se colocar de novo nesse cenário de campeões nacionais recentes. O caminho é difícil? É. A gente tá falando aqui de pegar o Minas nas quartas, de provavelmente pegar o Osasco na semi, e se chegar à final, provavelmente o Praia, né? Não imagino que Bauru ou Sesc Flamengo iriam eliminar o Praia numa semifinal. Então provavelmente o Praia na final. É um caminho fácil? Não, nem um pouco. Somos 3 líderes da Superliga que a gente tá falando. O Minas é o terceiro, o Osasco é o vice-líder e o Praia é o primeiro. O Fluminense teria que escalar os 3. Mas são 3 jogos, 3 chaves com jogo único, que se o Fluminense entrar focado, pode fazer um jogo melhor que o adversário, começar a forçar erros do adversário, fazer o adversário perder a cabeça, enfim. Várias variáveis que podem acontecer. Se fosse no futebol, eu tinha falado, eles podem ter um expulso, enfim. É tipo isso. Várias variáveis podem acontecer para que o jogo, que é jogo único, o Fluminense possa entrar melhor em quadra e ser classificado, tá? Nas quartas de final do ano passado, a gente pode lembrar, o Osasco entrega mais de 30 pontos de erro pro Fluminense. E a gente tinha o Zelati, que fez 30 pontos em quadra também, e hoje a Ariane também entregaria isso, com certeza. Mas era um Osasco que não vinha entregando 30 pontos de erro num jogo pra ninguém. Tava num dia ruim contra a gente num dia muito bom, porque o Fluminense jogou muita bola aquele dia, tá? Não tô falando que o Fluminense passou só por demérito do Osasco, não. Mas o Fluminense já fez vários jogos muito bons contra esses 3 times, Praia, Minas e Osasco, e não saiu vitorioso, porque o outro time é melhor. A gente tem que reconhecer que Praia, Osasco e Minas são melhores que a gente. Então a gente precisa também que o outro time não esteja num dia tão bom. A gente precisa estar num dia impecável. Sem errar nada. E precisa contar que o outro time não esteja num dia bom. E o melhor formato que favorece a isso acontecer é o mata-mata jogo único. E você imagina numa semifinal, que é no sábado e a final já é no domingo, o Fluminense eliminar o Minas nas quartas e lá para São José, no sábado pega o Osasco, elimina
chega com um psicológico gigantesco no domingo pra pegar a final contra o Praia. Eu me permito sonhar, tá? Eu me permito sonhar. Se você tá aqui no vídeo até agora, quase 10 minutos de vídeo, ou um pouquinho mais, você se permite sonhar também. Então vamos falar de bola e quadra? Vamos ver as prováveis escalações dos dois times. Primeiro, Minas, tá? A escalação base que o Nicola Negro vem usando é a Gray, levantadora, Thaís, a central, Pridaroit e Penha, ponteiras, tem sido as ponteiras titulares dele, Kelly, a outra central, Kizzy, a oposta, que é quem vem disputando com a Ariane o posto de melhor pontuadora da Superliga. A Ariane abriu uma vantagem boa, tá? A Ariane pode ficar de fora de um jogo que a Kizzy ainda não alcança, mas a Kizzy é a segunda maior, é importante frisar isso. E a líbero, não tá dando pra ir ali porque tá em branco à tarde, o nome dela também tá em branco, né? Mas é a camisa 21, a Kika. Esse é o time do Nicola Negro. É um time muito forte. Muito forte. Muito forte. Mas, a gente pegou o Minas na Hebraica, no primeiro turno da Superliga. Perdemos o jogo? Perdemos, mas perdemos no tie-break. Minas deixou ponto pra gente. E se você acompanha os vídeos do Superliga, você já viu a tabela planejada, você sabe que no planejamento do Fluminense e do Bauru e do Flamengo, a briga entre os três, você tirar ponto de Minas para Osasco já é positivo. O Fluminense perdeu o jogo pro Minas jogando bem, podendo ter ganho, foi no tie-break, mas o fato de ter tirado ponto do Minas tem que ser levado em conta. Tem que ser levado em conta porque na tabela planejada o Fluminense ganhou um degrauzinho nessa derrota. Como eu falei, mesmo sendo derrota, mas porque ganhou um pontinho. Eu acho que dá jogo, tá? Eu acho que dá jogo. O Minas é amplo favorito, mas dá jogo. Aquele 3-2 na Hebraica pro Minas mostra que dá jogo. Dá jogo, tá? O Fluminense pode até não se classificar, mas vai vender essa vaga muito cara pro Minas. Não vai ser igual foi antigamente, que o Fluminense pegou o Minas na Copa Brasil em 18, 19 e 20. 3 Copa Brasil seguidas nas quartas de final e foi eliminada fácil nas 3 pro Minas. Não vai ser assim. Se o Minas eliminar a gente de novo agora, e repetindo, o Minas é favorito, o Fluminense vai vender caro essa derrota. O Fluminense vai vender caro. O Fluminense tá jogando bem. E eu vou falar do Fluminense jogar bem, passando a escalação aqui agora. Decora essa escalação, porque esse é o time do Guilherme. O Guilherme, se mexer nesse time, vai ser só pra colocar a Bruninha no lugar da Prieldi. De resto, ele não mexe nesse time mais e eu vou explicar por quê. Prieldi, levantadora. Lara, central e capitã. Amanda e Vanessa, as ponteiras. A Vanessa não sai mais daí, tá? Laís, a outra central. A Ariane, oposta. E a Marcele, a líbero. Vamos lá. 2025 começou com o Fluminense tendo 2 jogos contra os 2 times da zona de rebaixamento. O Pinheiros, que é o penúltimo, e o Abel Madavoli, que é o último. Eu pensei, o Guilherme vai usar esses 2 jogos para testar alguns nomes. E aí eu pensei na Paracatu. Na Paracatu não, desculpa, na Lara. Porque a Lara não terminou 2024 tão bem assim. Eu pensei na Maciel, que tava voltando de lesão. E eu pensei na Lelê, que ele também ia revisar um pouco o Lelê e Marcele. Dessas 3, a única que de fato entrou foi a Maciel, tá? Ah não, a Lara também. A questão da Lara é a seguinte, a Lara não terminou 2024 tão bem. E na minha cabeça, se eu fosse o Guilherme, tentei pensar com a cabeça do Guilherme. O que eu pensei foi o seguinte: Lara titular contra Pinheiros e Abel Madavoli. Se a Lara estiver jogando o que ela estava jogando no final de 24, quando chegar o jogo da Copa do Brasil e a sequência que vem na Superliga agora de 5 jogos seguidos, a Paracatu volta. Era o que eu faria se eu estivesse no lugar do Guilherme. E talvez tenha sido o que o Guilherme fez, porque a Lara jogou contra Pinheiros e contra Abel Madavoli, foi bem nos 2 jogos. Muito bem. Bem melhor do que terminou 2024. Tem toda a questão de ser a primeira temporada completa dela depois da lesão. Eu não tô aqui demonizando a Lara, pelo amor de Deus. Eu sou provavelmente o maior fã da Lara que você já conheceu. Mas, fato é que, quando terminou 2024, a Paracatu estava melhor do que ela, na minha opinião. Eu tenho que explicar o óbvio às vezes, né? Que esse canal reflete as minhas opiniões. Na minha opinião, estava. O que ela mostrou contra Pinheiros e Abel Madavoli, não. O que ela mostrou, a Lara mostrou contra Pinheiros e Abel Madavoli, é voleibol de titular. Voleibol muito parecido com o que ela estava jogando antes da lesão. Então, pra mim, Lara não tem mais debate. Aí o Guilherme veio com a Maciel. E o Guilherme foi bem enfático na entrevista que ele deu pré-jogo contra o Pinheiros pro Sport TV. Ele foi perguntado sobre a volta da Maciel no lugar da Vanessa. E ele falou... Ele foi perguntado por que ele fez essa troca. Ele falou, não é uma troca. A dona da posição é a Maciel. A Vanessa estava jogando porque estava lesionada. E que a Maciel estava lesionada. A Maciel se recuperou de lesão, tá de volta, pegou a posição dela de volta. Show? Show. Começou o jogo com a Maciel.
Nasceu muito mal. Muito mal, muito mal. Parecia que tava com uma lesão de 8 meses, de 9 meses. Parecia que ela tinha rompido LCA. E voltou de cirurgia do joelho. Não parecia que era inflamação no cotovelo. Muito mal. Guilherme percebeu isso no primeiro set, até porque o Fluminense perde o primeiro set pro Pinheiros, né? E ele coloca a Vanessa. A Vanessa entra bem, bem demais. Na enquete que eu faço na página, eu sempre faço enquete no Twitter e no Instagram, das 4 que eu acho que estão jogando melhor, pro pessoal votar quem ganharia o Viva Vôlei. Eu não lembro quem ganhou. Mas eu lembro que eu faço enquete e eu voto também, né? Eu votei na Vanessa, cara. Eu votei na Vanessa. Na quadra ganhou a Prieldes. Merecido demais também, porque a Pri fez um jogaço. Mas na minha enquete eu não lembro quem ganhou. Enfim, eu tinha botado Vanessa, Pri e as duas centrais, Lara e Laís. E aí eu votei na Vanessa e o Sport TV ganhou a Prieldes. Então, a Vanessa entrou jogando muito bem, resolveu, pelo menos nesse jogo, o grande problema do Fluminense, que é o nosso passe. A Amanda tá fazendo uma temporada bem abaixo do que ela já entregou, tá? E o passe dela tem sido problemático. Ela tem ido muito bem no ataque, mas o passe dela tem sido problemático. Então, ela precisa da Vanessa ali na outra ponta. Porque ela com a Maciel, a gente só tem a Marcele passando bem, só que aí ninguém vai sacar na Marcele, né? Vai todo mundo sacar na Vanessa ou na Amanda, a ponteira que tiver no fundo. Dito isso, o único teste que eu faria também seria Lelê no lugar da Marcele, mas o Guilherme não testou mais. Vem o jogo contra a Belma da Vôlei. É essa escalação aí que entra em quadro. E aí o que acontece é o seguinte, o Guilherme não mexe no time. Esse time jogou os 3 sets. O primeiro e o segundo, o Fluminense tomou calor. Os dois acabaram 25-23. Entendi. Ele deixar os titulares. O set tá apertado, não é hora de rodar time, é hora de ganhar o set. Show? Show. Terceiro set. Chegou ali na metade, o Fluminense abriu uma vantagem confortável. Eu pensei, eu vi o jogo na reprise, não vi ao vivo. Eu assistindo aqui, eu não tinha visto nada do jogo, justamente pra ter as minhas reações vendo a reprise que eu teria se eu tivesse vendo ao vivo. E aí eu pensei comigo mesmo, o Guilherme vai rodar o time, né? Aí eu pensei, vai vir Tamara no lugar da Ariane, pra gente ver como é que tá a nossa posta reserva. Vai vir Lelê pra ganhar minutos. Vai vir talvez a Paracatu pra ganhar minutos. Vai vir talvez a Maciel, de novo na quadra, mas principalmente a Lana, que era contratação, estava sendo relacionada pela primeira vez. E não, o Guilherme não rodou o time. A única mexida que ele fez o jogo inteiro foi no penúltimo ponto, que já era match point pra gente. Ele tirou a Pri, que tava na rede, e colocou a Tamara. A gente foi pro ponto com 2 opostas e sem levantadora para poder subir o bloqueio. Não deu certo, acabou o ponto, Tamara saiu, voltou a Pri. Tamara nem chegou a encostar na bola. Foi a única mexida que ele fez. E não foi pra testar a jogadora, né? Foi pra subir o bloqueio. Dito tudo isso, essa postura do Guilherme no jogo contra a Belma da Vôlei mostra que o time dele é esse. Essas são as 7 titulares do Guilherme nessa sequência difícil da temporada. E dificilmente vai mudar. Como eu disse, a única que pode pleitear a vaga aí é a Bruninha. A Bruninha só tá liberada pra jogar a partir do próximo jogo contra o Bauru na Superliga, que é quando acaba a suspensão do doping dela. E aí eu não sei se ela vai brigar com essa vaga com a Pri. Não sei, não vejo treino, não sei como é que ela tá. Foram 3 anos de doping, né? Apesar dela estar muito bem fisicamente, foram 3 anos sem jogar quadra. Então vamos ver. Vamos ver, a gente tem que aguardar. Mas decora essas 7, tá? Esse é o time do Guilherme. Esse é o time do Fluminense, provavelmente até o final da temporada. Beleza? E aí só uma... Eu falei que eu ia dizer por onde eu acho que o Fluminense pode ganhar esse jogo. Duas coisas. Primeiro, na Ariane, isso é óbvio, né? Não tô falando óbvio aqui. Na Ariane, eu acho que a gente pode tentar usar mais a Ariane, no caso a Pri, né? A Pri pode usar mais a Ariane quando a Ariane estiver no fundo. A Ariane, quando tá no fundo, ela é acionada, mas a Pri privilegia um pouco mais as ponteiras de novo. Isso é a minha opinião, tá? É a minha opinião, a minha análise. Eu sempre posso estar errado, mas a análise que eu faço é essa. Quando a Ariane tá no fundo, a Pri acaba privilegiando levantar para as pontas, o que não me agrada muito, porque a Amanda até tem derrubado bastante de bola, mas quando é a Vanessa ou a Maciel, não. Ou o que a Pri tem feito quando a Ariane tá no fundo, e pra mim é a segunda estratégia que pode passar na sua vitória, é a jogada com as centrais. A jogada com as centrais. Normalmente não, sempre que a Ariane tá no fundo, a central que tá na rede é a Laís, né? E aí a China da Pri com a Laís tem funcionado lindamente, lindamente. A Laís ataca pela saída de rede, né? Faz a China. Tem caído quase todas. Eu acho que é uma arma importante, principalmente quando a rede do Minas tiver a Kelly e não a Thaísa. A Thaísa é uma central alta, muito boa no bloqueio e rápida. Ela chega rápido no bloqueio. E ela tem uma leitura muito boa do adversário. A Thaísa é absurda, né? Não preciso que falar o quão a Thaísa é absurda. Mas ela tem uma leitura absurda e ela jogou muitos anos com a Pri, né?
Então, se a Pri for levantar pra Laís na China, a Thaísa vai ver antes. Ela vai ver o gesto corporal da Pri Eldes, ela vai ver a Laís correndo, ela vai antecipar esse movimento pro bloco e vai subir junto com a ponteira nesse ataque da Laís. Mas com a ponteira, a levantadora, o poste, enfim, vai subir junto. Mas quando for a Kelly na rede, que ela não é tão forte assim no bloqueio, eu acho que a gente tende a usar mais essa jogada com a Laís. E uma terceira jogada que a gente pode explorar muito e deve, não é exatamente uma jogada, mas fundamento. Bloqueio. O bloqueio pode ser uma arma importantíssima também para parar principalmente a Kizzy. Se a gente tiver um bloqueio bem marcado na Kizzy, a gente pode segurar o Minas ali, forçar erros do Minas, fazer o Minas perder a cabeça, a paciência nessa marcação de bloqueio, para poder pontuar e, como eu falei, tirar o Minas ali do eixo. A gente tem que aproveitar muito bem as redes que a Laís tiver. E pra mim o caminho são esses dois que eu falei, China com a Laís e mais bola de fundo com a Ariane, chamar mais a Ariane. E a rede que a Lara tiver e a Ariane tiver na rede também, a mesma forma, central e oposta. Eu levantaria, se eu fosse a Pri, quem sou eu pra dizer pra quem a Pri tem que levantar, né? Mas dando meu pitaco, eu forçaria o jogo sempre na Ariane e na central que tiver na rede. Sempre. Quando for a Laís na China e a Ariane no fundo. Quando for a Lara na bola acelerada de meio e a Ariane na saída. Lembrando que quando for a Lara no meio, tem que tomar cuidado quando for a Thaísa, tá? A nossa rede ser a Lara, a gente não tem que olhar só pra nossa rede, tem que olhar pra rede do Minas também. É muito importante o Guilherme ter essa leitura, e ele é bom nisso, né? Não à toa, um técnico gigantesco, de analisar rápido como tá o outro time. A rede com a Thaísa é uma rede para tomar cuidado na hora de levantar a bola acelerada pra Lara. Mas é uma jogada muito forte que tem funcionado, beleza? Bom, gente, falei do retrospecto que a gente tem contra o Minas, falei um pouco do regulamento da Copa do Brasil, falei das prováveis escalações, falei das jogadas fortes que o Fluminense tem pra esse jogo. Pré-jogo completinho, né? Completinho. Eu acho que em minutagem é o maior que eu já gravei. Então, por favor, se inscreve no canal, cara. Se inscreve. É a ajuda mais importante que você dá pra esse trabalho aqui, é se inscrever aqui no canal, tá? Por favor. Essa hora que você tá vendo esse vídeo, se for de manhã, eu estou voltando de Volta Redonda, porque o nosso futebol masculino jogou ontem em Volta Redonda, né? Eu estava lá na transmissão do Jornada, o canal que eu trabalho. Então eu vou estar voltando de Volta Redonda, morto de cansado, para chegar em casa, descansar mais um pouquinho e tá aqui ligado na hora do jogo. Eu já vou estar ligado aqui na hora do SESI Bauru e SESI Flamengo, né? Mas na hora do nosso jogo eu estar ligado aqui para fazer a melhor cobertura possível. De casa eu me cobro muito mais do que do ginásio, porque quando eu tô no ginásio, eu tenho acesso às coisas ali, né? Entrevistas, detalhes da quadra. Quando eu tô em casa, eu me cobro muito mais, porque eu acho que eu tenho uma obrigação muito maior de entregar um trabalho tão bom quanto se eu estivesse no ginásio. Então, se inscreve aqui no canal para dar essa moral pro nosso trabalho, tá? Ativa o sininho, que quando acabar o jogo tem live de pós-jogo e você vai ser avisado quando entrarmos no ar. Deixa o like nesse vídeo pra galera que tá aqui vendo a repercussão do jogo do Fluminense no futebol masculino ontem. Receber esse conteúdo, quando você dá like, o YouTube entende que é relevante, entrega pra galera de Fluminense que tá aqui no YouTube, mais gente vai saber que tem jogo do nosso vôlei hoje. E se você quiser, cara, quiser e puder contribuir com o nosso trabalho aqui, porque tudo que a gente faz aqui é pago. Essas ferramentas que eu tô usando são pagas, os equipamentos têm manutenção, a ida pros jogos tem custo, tudo tem custo. Se você quiser ajudar, você pode ser membro do canal e se juntar à nossa comunidade, que se eu não me engano já tem 14 membros. Já é o terceiro vídeo seguido que eu falo se eu não me engano, né? Eu vou contar direito quantos membros tem, mas se eu não me engano são 14 ou 15. Você pode se juntar a nós e você virando membro, você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde a gente discute futebol feminino e vôlei. A gente não fala de futebol masculino lá. E além dos membros, tem a galera que apoia o canal há mais tempo, né? A Sharon Praz, comentarista da Casa TV, Beli Soares, que também é comentarista da Casa TV, Daniel Kaiser, narrador da Flu TV, e o Marcelo Neves, setorista do GE. Os 4 estão lá no grupo, que apoiam o canal desde o começo, junto com os membros. Você sendo membro, você tem acesso ao link para entrar nesse grupo com a gente também, trocar essa ideia com a gente. Lá no Apoia-se, tá? Não é aqui no YouTube. O link tá aqui no banner, tá na descrição, e eu vou falar também que é apoia.se/time de guerreiras. Você pode assinar o nosso plano de membros com qualquer valor, você que escolhe. A partir de R$2 já pode fazer membro. E aí, como eu falei, assim que você assinar, vai ter um texto de boas-vindas com o link do WhatsApp para você. Ou, se você quiser dar só uma ajuda pontual aqui para o nosso trabalho, a gente tem o nosso Pix. Também tá passando aqui embaixo, também tá na descrição.
que é o e-mail, timedeguerreiras@gmail.com. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, é de coração. Eu vou ser grato de coração também. Vou fazer questão de agradecer aqui no vídeo, em live, onde for, porque ajuda muito, cara. Ajuda muito de verdade. Desde 2021 esse trabalho é todo no meu bolso. Agora com os membros, continua sendo mais do meu bolso do que com eles, mas já dá uma aliviada legal. Se você quiser contribuir com isso também, para que esse trabalho seja reconhecido, valorizado, eu vou agradecer demais. Vai ser muito importante, beleza? Nosso time de vôlei merece, nosso time de futebol feminino merece. 9 da noite, Sport TV 2, lá em BH, Minas e Fluminense. Que vença o Fluminense. Meu palpite 3-2, sofrido, chorado, nervoso, pra gente entrar aqui na live pós-jogo. Uma pilha de adrenalina, mas com o Fluminense classificado. Show? Te vejo mais tarde, então, pra gente trocar essa ideia aqui na live. Um beijo, um abraço, valeu, tamo junto e até de noite.